E o que se diz por aí é que, se houver uma terceira guerra mundial, ela vai ser uma guerra entre programadores de computador, né? Ela vai ser lutada não com armas, com canhões, mas com a turma que vai cuidar lá dos algoritmos, não é? Que vai tentar se infiltrar, hackear sistemas, e que a paz e a segurança no futuro vão depender muito disso. Vocês têm alguma opinião a respeito disso? Já pensaram mais profundamente sobre esse tema? Assim, o quão central é isso Isso para a não sai da governança do nossa mundo? cabeça. Sai da nossa Isso é. não sai da nossa cabeça, é uma Compartilhem, preocupação por e, favor. assim, constante, até pelo vai lá, é Eu? todas Tá. Não, é um dos motivos até, por exemplo, eu sou ausente há algum tempo do Twitter, e eu estou limitando o meu engajamento em várias redes sociais, muito por conta das conclusões que eu tenho chegado em relação a isso. Que a gente tem um problema hoje, que a gente vive no mundo dos algoritmos das redes sociais, né? E a gente vive num mundo de uma coleta absurda de informações. E de informações que são alimentadas para essas inteligências artificiais que elaboram esses algoritmos, eles não são feitos mais por ser humano. A gente tem essa experiência própria, toda vez que a gente fala que está acontecendo alguma coisa errada para um pessoal do YouTube, para eles darem uma olhada, de repente, um comportamento de um vídeo, de um canal assim que não está funcionando dentro da mecânica do YouTube, eles falam assim, beleza, a gente vai dar uma olhada no que o sistema está fazendo, porque aquilo não é determinado por engenheiros. Na verdade, eles têm que fazer a engenharia reversa do que o algoritmo está fazendo para eles entenderem quais são as decisões que o algoritmo está tomando. É um treco bizarro, assim. Tipo cifrado, assim. tudo É, cifrado. e aí, quando a gente fala, beleza, um canal, de repente, começou a ter uma coisa de inscritos negativos, mesmo com perder inscritos, mesmo com a visualização subindo, por que isso está acontecendo? Temos que ver o que o algoritmo está fazendo. Eles vão fazer a engenharia reversa e aí vão revelar para a gente, não, aconteceu por conta disso e disso. A gente já teve essas conversas já com técnicos do YouTube, inclusive. Na verdade, isso é repassado, né? A gente tem um gerenciamento que conversa com engenharia. Mas, e aí eu tenho, esse que está o meu medo, porque você tem uma coleta de informação absurda, e o medo que a galera tem quando você fala de coleta de informação, é assim, vão ver meus nudes, sabe? Vão ver as coisas estranhas que eu estou jogando no Google e coisa do tipo. Não é esse o problema. O grande problema é que, coletando todas essas informações, fazendo coleta cruzada, inclusive os sites compartilham informações entre si para criar um perfil baseado no IP do seu computador, mesmo que você não esteja logado, eles sabem que é você que está usando, eles criam esse perfil e alimentam isso à inteligência artificial. E eles criam um jeito de hackear a sua mente. É isso que acontece. Esse que é o problema da coleta de informação. É que eles sabem tanto em relação a você que eles basicamente conseguem manipular você para fazer o que eles quiserem. Eles conseguem hackear o seu cérebro, você não, mesmo você não está consciente disso quando eles estão fazendo. Bate aquela neura de falar: "Gente, será que essa minha leitura da situação é minha mesmo, baseada no meu repertório, ou é algo para o qual eu estou sendo sugestionada", né? É, O tempo todo eu fico me interrogando. se perguntar quais que, das últimas opiniões políticas, das opiniões políticas que se desenvolveu nos últimos 5 anos, quais de fato são suas? E quais de fato não foi um algoritmo, uma rede social que alimentou para você? Porque o seu feed de notícia é controlado por inteligência artificial e algoritmo, as redes sociais, o Twitter, você A acha que você está hierarquia vendo? dos posts que aparece para você Exatamente. é determinada por uma máquina, baseada naquilo que ela acha que vai te fazer ficar mais tempo naquele site. Então são coisas que você fica. Não, até no Gente, Twitter, que deixa eu parece que não pular em tem de fato. cima, deixa eu pular em cima justamente dessa reflexão para fazer uma outra pergunta que eu acho que é o reverso dessa moeda que vocês estão dizendo. Porque o que vocês estão dizendo para a gente é o seguinte, olha, eles coletam informações de um jeito tal que eles são capazes de ler a nossa mente e são capazes de guiar as nossas decisões. Um outro aspecto sobre a chamada ditadura das big techs, é uma expressão que o pessoal vem usando justamente para falar do poder que essas grandes empresas têm, diz respeito à maneira como as big techs conseguem modular a própria democracia, manipular a própria democracia. Quer dizer, no limite, não é só no nível da escolha individual, da escolha de consumo, mas é também, como vocês mesmos disseram, uma dimensão política da coisa que é completamente modulada e manipulada pelas big techs. E vocês são parceiros, o Leon comentou mais cedo, né, um dos primeiros sócios do YouTube profissionais, vocês são parceiros de empresas grandes também.
E há um debate todo muito importante hoje sobre o papel que essas big techs têm, seja, né, as empresas de celular, com relação à disponibilidade de dados, seja as grandes empresas de redes sociais, o próprio YouTube. Então a gente quer saber o seguinte: vocês são aliados, mas ao mesmo tempo vocês têm essa leitura crítica e muito pé no chão sobre o papel dessas empresas. Como é que vocês veem o futuro disso? Existe uma necessidade, por exemplo, de regulação do papel dessas empresas? Como é que a gente resolve essa equação para não deixar que a inteligência artificial, que os algoritmos ditem a nossa vida, inclusive nas escolhas políticas? Eu acho que tudo parte da educação digital. Tomada de consciência do que é que está acontecendo, do poder. O nosso pior cenário é quando as pessoas acham que é mágica, né? É a ignorância a respeito do que está acontecendo, do uso político. Quando há uma tomada de consciência, você tem uma vacina, uma certa vacina e a possibilidade de debate e discussão. No momento, a gente vê uma ignorância por parte de quem faz as leis, né? Por parte do judiciário, né? Dos juízes que não têm a menor ideia de como funciona esse ambiente. Então, no momento, as big techs elas governam sem chance de defesa vítima. Na verdade é essa. Eu acho que precisa, quando a gente fala de regulação governamental, tem uma galera que já começa a levantar os pitchforks aí, já levanta os facões das foices e já querem atacar, mas não é. Eu acho que precisa de uma regulamentação governamental no sentido de regular a quantidade de informação que essas empresas podem coletar. Porque aí a gente não está falando de regulação de questões privadas, a gente está falando de regulação de questões públicas, porque elas estão recolhendo toda a informação do público, informação que não são delas. Informações que não são delas. E então eu acho que precisa, para limitar o poder dela, obviamente você não quer limitar o avanço da tecnologia, no sentido de delas desenvolverem inteligências artificiais mais capazes, processadores mais eficientes para poder mover todos esses sistemas e coisas do tipo, a instalação de servidores mais eficientes e tal. Você não está dizendo isso, mas você precisa, de uma forma muito mais radical, regular o tipo de coleta de informação que essas empresas podem fazer. Porque tudo parte disso. Essa é a base de tudo. Essa informação que permite que as mentes sejam manipuladas de uma forma que as pessoas não estão totalmente cientes, em alguns casos. Esse tipo de coleta de informação que gera o problema que a gente tem hoje. Por quê? Porque essas empresas não só fazem tudo isso, mas elas também colocam esse serviço à venda, que a gente viu no caso da, como é que chama? Cambridge Analytica, lá do Facebook e tal. Então, isso precisa ser regulado, sabe? O acesso à manipulação de corações e mentes precisa de uma regulação, e eu acho que o jeito que isso deve ser regulado não é limitando a tecnologia que as empresas vão usar, no sentido da estrutura física, do desenvolvimento de inteligência artificial, mas de coleta de informação. Eu acho que são vários... derrubar vídeo de antivacina, aí, né? Censurar perfil então, do Twitter. Não, isso é básico. A gente está assumindo que isso precisa ser feito, porque está sendo óbvio, feito, né? Está sendo feito. Porque, assim, é isso que tá. É uma discussão tão profunda e com tantas camadas que eu acho... E assim, a gente está falando para uma população que utiliza o dia inteiro, o tempo todo, da hora que acorda, a primeira coisa que pega é o celular, a última coisa que, né, que você dorme com o celular, cai na cara, e uma população que não sabe o que está sendo feito enquanto ela consome o conteúdo, que ela também é conteúdo, que ela também é informação. Então, é um analfabetismo digital muito grande, que não tem classe social, que não tem idade. As pessoas, né, a gente está vivendo nessa era de ignorância, é a nova idade das trevas, para mim é isso, sabe? É você ser manipulado de tal forma e não saber o que está acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, você tem essas outras coisas acontecendo, assim, uma briga por liberdade de expressão, e quem que vai julgar o que é a verdade, o que não é a verdade, aí entram as questões filosóficas num contexto em que nós somos analfabetos, sabe? Assim, como é que a gente vai discutir todas essas questões se a gente não está sabendo nem o que está acontecendo atrás da tela do celular, né? Então, acho que são várias ações que deveriam ser tomadas concomitantemente ali. Tem que ter um aparato
de educação digital urgente. A gente está atrasado nesse debate, nessa discussão. A gente está uma década atrasados nisso. E tem que ter uma discussão depois dessa, né? Enquanto se educa, tem que também já se mostrar os problemas e caminhar aí para uma solução que envolva filosofia, que envolva direito, que envolva comunicação, porque é o problema mais complexo que a gente tem. E eu acho que isso vai acabar nos matando, porque hoje é uma guerra civil digital. Hoje a gente está diante disso, né? E as pessoas saindo do digital para o real também. É urgente ter esse debate antes que essa bomba exploda. Porque a gente não teria essa polarização política que a gente tem hoje se não fosse pela internet e as redes sociais. Vamos deixar claro, o que acontece? O santo graal de todos esses sites, rede social, Facebook, Twitter, YouTube, você pode listar, o santo graal deles é engajamento. É o que todo mundo quer, é engajamento. E nada engaja mais que ódio. E nada engaja mais que polarização. Tipo assim, se você é uma pessoa que está participando desse ambiente polarizado, você vê uma opinião com a qual você não concorda, você tem uma tendência muito maior de entrar naquela rede social, entrar naquele serviço, naquele app, para comentar, para engajar. E quando você faz isso, você gera conteúdo dentro daquela rede social, daquele app, que outras pessoas vão ver e podem levar o engajamento delas também. Então, esse que é o grande problema. A inteligência artificial, que está gerando esses algoritmos, ela não tem ideologia. Ela não tem uma preocupação com bem-estar social. Ela vai maximizar a ordem que foi dada para ela do que deve ser feito. No caso, se o site fala eu quero aumentar engajamento, ela vai fazer o que for preciso dentro da estrutura do funcionamento do site para poder aumentar esse engajamento. E aí a gente chega nessa questão que a radicalização engaja muito mais do que pessoas não radicalizadas. Se você está vendo uma opinião contrária e você não se importa de alguém pensar diferente, você não vai entrar lá no site para comentar. Mas, se isso mexe com você, porque é uma opinião com a qual você não pode concordar, você não pode deixar passar, você vai lá, você vai comentar, e isso vai gerar engajamento no site, e é isso que é inteligência artificial, que o algoritmo está buscando. Esse aí é o nosso inimigo, né? Pessoal, tem um outro debate, eu acho que é até um debate mais comum nas sociedades mais desenvolvidas, né, chamadas pós-industriais ou pós-materiais, no hemisfério norte global, fundamentalmente, que é sobre lixo tecnológico. Não é um debate tão comum no Brasil, mas eu acredito que, sei lá, no Canadá se deva falar mais sobre isso. E tem a ver com a dinâmica do capitalismo, da obsolescência programada. E, claro, em algum momento, a humanidade vai ter que se haver com isso, né? Se livrar do lixo. Quando a gente vai para o hemisfério norte, é comum encontrar na porta das casas televisores, computadores, coisas que não têm mais uso. E é mais barato até abrir mão dessa maneira, né? É interessante. Não sei se vocês estão fazendo isso já com os consoles de videogame antigos, mas é uma prática recorrente. Qual que é, na opinião de vocês, o futuro desse debate? Como a gente vai conseguir se desincumbir desse problema? Vocês já tiveram alguma experiência de dialogar com a turma da indústria sobre isso? Não é? Porque tem impactos também muito sérios para aquecimento global, né? Então, eu queria ouvir reflexões de vocês sobre o tema do lixo tecnológico. Para a gente é outra questão também. Fica na nossa cabeça o tempo todo. Pode. Eu tenho... Esse é um problema muito difícil de se resolver, porque é o seguinte, vamos colocar o cenário em que a gente vive hoje. A gente tem hoje, nos últimos 10 anos, a gente teve um processo de investimento em pesquisa e desenvolvimento de processadores, principalmente processadores usando a arquitetura ARM, que é o que o celular usa, que fez com que a performance desses processadores crescesse muito, e o importante do crescimento de performance é que também vem com o crescimento de eficiência. São processadores, hoje a gente tem processadores de computador, desses que a gente vê no celular, também essa tecnologia, são as mesmas tecnologias que você vê em servidores e tal, só que em escalas diferentes, que são muito mais eficientes do que eram há 10 anos atrás, consomem muito menos, que é uma coisa muito importante para o controle de recursos no planeta, principalmente o uso de eletricidade, aquecimento global e tal, que são muito importantes, que são permitidos,
que acontecem por conta dessa evolução. Por quê? É muito importante para a gente, a partir do momento que a necessidade de computação vai aumentando, a gente não aumente também o consumo, né? E essa evolução da tecnologia em termos de eficiência, só para você ter uma ideia, tem um computador de 5 anos atrás, aqui ele funcionava numa base de litografia de 22 milímetros. Você não precisa entender o que isso quer dizer, mas o outro número vai fazer sentido. Agora eu tenho um celular aqui na minha mão, não, esse aqui está no de 12. Enfim, os celulares mais modernos agora funcionam numa litografia de 5 milímetros. Esse é um jeito de você medir mais ou menos o tamanho do transistor, não é uma coisa muito boa, mas serve de base. Então, você tem um encolhimento do tamanho do transistor, que é basicamente, né, o neurônio do computador, fazendo com que você consiga mais performance gastando muito menos eletricidade. Isso é uma coisa muito importante se a gente não quiser queimar esse ganho de performance, tá? É uma coisa que a gente precisa para poder balancear a necessidade de aumento computacional que a gente está tendo, com o crescimento da população, com mais gente entrando na era digital, com outras partes do mundo em desenvolvimento se industrializando e se digitalizando também. Mas tem um porém. Esse ganho de eficiência só vem com investimento muito pesado em pesquisa e desenvolvimento. Não tem como se escapar disso. A tecnologia não evolui sozinha. Esse que é o porém. Ela não evolui. Então, você precisa dessa pesquisa. Para você ter esse investimento em pesquisa e desenvolvimento muito grande acontecendo, você precisa de um volume absurdo de dinheiro sendo gerado por essa indústria. E esse ganho de performance que a gente conseguiu nos últimos anos, que é um ganho de performance assim, absurdo, contanto que hoje um celular que você tem hoje tem mais potência do que um celular barato que você tem hoje. Você pega um celular tipo de R$1.000 e poucos, tem mais potência do que um computador top de linha que custava dezenas de milhares, tipo há 15 anos atrás. Esse ganho, a gente precisa desse investimento, e esse investimento só vem porque você tem um volume de dinheiro muito grande sendo gerado nessa indústria. Então, basicamente, as pessoas saindo para comprar smartphone com uma regularidade muito grande, ou todo ano, uma vez a cada 2 anos, ou uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 4 anos, as pessoas saindo para comprar um smartphone novo, que fez com que essa avalanche de dinheiro chegasse na indústria e a gente tivesse um volume muito grande de pesquisa e desenvolvimento sendo aplicado nessa indústria e gerando essa eficiência da qual a gente precisa. Eu dei essa volta toda para poder chegar no ponto, que é, como que a gente resolve isso? Como que a gente pode conseguir um ganho de eficiência que é necessário para o desenvolvimento da humanidade, para combater o aquecimento global, para gerar a quantidade de computação que a gente precisa para dar conta de todo mundo que está entrando agora na era digital. Como que a gente faz isso se não tiver um mercado forte, que vende pra caramba, que gera um volume muito grande de dinheiro todo ano para poder financiar essa pesquisa? Então, esse que é o problema que a gente... essa é a complexidade, né, do treco. Agora, a tecnologia precisa evoluir o suficiente para fazer o resgate desse lixo, né? Transformar esse lixo não em lixo, mas em dinheiro de novo, né? Em produtos, em recursos. Eu estava vendo, o YouTube me sugeriu uma entrevista com o Tarcísio Meira, que eu estava assistindo antes de vir para cá, e ele falando da obra que ele fez na fazenda dele, em que ele colocou um biodigestor. E com os bois que ele tinha lá, a produção de metano do esterco dos bois, ele conseguia energia elétrica o suficiente para abastecer todo o maquinário da fazenda dele e a fazenda inteira e as casas. E ele fala isso, eu fiz isso por iniciativa própria, essa entrevista é antiga, no programa do Jô ainda. E ele fala, isso deveria ser obrigatório. Todo mundo que produz, que tem uma fazenda, que tem um fazendeiro que tem gado, ele devia ser obrigado a ter um biodigestor na sua fazenda gerando energia elétrica. Eu falei, cara, é isso, sabe? Você está produzindo riqueza, você tem uma responsabilização, você tem que lidar com essa responsabilização. E se o agronegócio tivesse isso sendo implementado, a gente já estaria combatendo o aquecimento global, né? E vale para o agronegócio e vale para a indústria da tecnologia. Essa cobrança eles precisam apresentar soluções, né? A tecnologia precisa apresentar soluções também para esse descarte, para esse reaproveitamento dos elementos. Eu acho que um caminho para poder fazer isso, acho que a indústria da tecnologia tinha que entrar atrás disso, que acho que poderia
continuar gerando volume de recursos muito grande, mas também poderia diminuir a quantidade de lixo, que é a ideia da modularidade. Eu acho que a gente tem iniciativas agora que são interessantes a partir de empresas pequenas, que é o seguinte: a modularidade te permite, quando tem uma tecnologia nova, você simplesmente poder fazer um upgrade de só uma parte de todo o aparato tecnológico que você está usando. No caso, a gente vê isso hoje com computadores. Os computadores nunca deixaram de ser assim. Sai uma placa de vídeo nova, você troca a sua placa de vídeo do seu computador e não o computador inteiro. Isso para computadores desktop, né? E não só isso, você tem a possibilidade de passar o hardware que você estava usando para frente, né? Para outra pessoa que pode utilizar. Agora tem uma empresa também, se vocês quiserem dar uma olhada depois, que chama Framework, que tá fazendo um laptop que é modular. E toda a ideia deles é que eles vão criar também um marketplace, que quando sair um processador novo, eles vão fazer uma nova placa mãe para o notebook, né? Porque notebook não dá para você trocar só o processador, você tem que trocar a placa-mãe inteira. Eles vão fazer uma placa-mãe nova que você vai poder colocar no seu notebook no lugar da antiga com um processador novo, sem precisar trocar o notebook inteiro. Mas não só isso, eles vão criar um marketplace para você vender a sua placa antiga para alguma pessoa que ainda pode ter uso para ela. Porque as suas necessidades de computação podem ser muito maiores do que de uma outra pessoa. Uma outra pessoa com a tecnologia anterior, ela pode dar conta daquilo. Então a placa, em vez de ir para o lixo ou ir para a reciclagem, ela continua sendo utilizada mais para baixo na cadeia, né? E cada vez a custos mais acessíveis para quem está entrando. Eu acho que se já houve tentativas de trazer isso para smartphones também, todas furadas, já teve várias propagandas de empresas fazendo anúncios que iam fazer as coisas, mas não conseguiram. Mas se isso fosse possível de chegar aqui também, eu acho que esse é o grande problema hoje do descarte de tecnologia, é o smartphone. E também é o grande, ele também, no outro ponto, é o grande motor, né, propulsor da evolução da tecnologia que a gente está vendo hoje em termos de capacidade de processamento, porque ele que fez com que todas as empresas corressem atrás de fazer chips cada vez menores, porque você precisa carregar no seu bolso, e mais eficientes, porque você precisa rodar ele o dia inteiro numa bateria muito pequena. Se a gente conseguisse trazer a modularidade para o smartphone, beleza, você saiu uma câmera nova para o seu smartphone, você quer tirar fotos melhores. Em vez de ter que comprar um smartphone novo, você tira a câmera do seu, pega, coloca essa nova, vai e vende a outra para um amigo seu que não precisa de uma foto tão boa. Se a gente conseguisse chegar nesse ponto da modularidade do smartphone, acho que seria o ideal. A gente já tem isso nos computadores de desktop, a gente nunca perdeu. A gente está vendo isso chegar agora também nos notebooks, eu acho que de uma forma muito mais interessante de todas as tentativas que já teve no passado. E eu espero que um dia chegue também a tablets e smartphones. Não sei como isso pode acontecer, mas pode ser uma solução. Uma coisa legal de ouvir essa reflexão é que vocês já soam muito como cidadãos de primeiríssimo mundo, né? Pessoas preocupadas com a economia circular, com a reciclagem, com a renovação de materiais. Porque esse debate no Brasil é um debate esquisito, né? O Brasil é um país meio... se gasta muita coisa, né? Você tem uma abundância de recursos e, por isso, os recursos são meio que subutilizados. Bom, vocês estão no Canadá já há algum tempo. O ponto, acho que é um pouco por aí. Vocês já estão aí, faz o quê? 3 anos? 4? Não, se a gente vai fazer 6, né? A gente chegou aqui 2014. Vai fazer 7 anos em novembro. 7 anos. Muito bem. Caramba! 7 anos. Caramba! Pois é. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, a minha última aqui nessa conversa, mas eu quero saber uma coisa que sempre me despertou curiosidade, me encantou também, porque a ida de vocês para o Canadá, ela fala muito de mobilidade também, né? Desse novo tipo de trabalho que possibilita uma grande mobilidade. Mas há uma contradição, que é a seguinte: acho que eu ouvi isso de vocês, inclusive, uma vez a gente estava conversando. Vocês são brasileiros, youtubers, vocês têm uma fanbase, vocês têm uma base de seguidores e pessoas que amam o trabalho de vocês aqui no Brasil, e vocês estão a 10 mil quilômetros de distância da base de vocês. Como é que é isso? Como é que é isso para esse tipo de trabalho novo que é o youtuber? Como é que é não ter um contato com fãs como teria, sei lá, um cantor de rock ou como teria um professor numa sala de aula? Como é que é essa distância e como é que isso representa um desafio para vocês? E o outro lado da moeda, o que é viver no Canadá? Como é que é estar no exílio, acompanhando o Brasil de fora? É engraçado que eu
Eu não me dou conta de que eu tô fora do Brasil. Vive gente, tá falando, nós aqui no Brasil. Você não tá no Brasil, o povo me xinga por causa disso. Eu recebo hate por causa disso, quando eu falo a gente aqui no Brasil. Porque para mim eu tô no Brasil. Eu não participo dos debates do Canadá, eu não participo das conversas dos canadenses. Eu tô muito no Brasil. E nesse contato direto. Como a gente, desde o Brasil, o nosso contato era virtual, embora assim, depois que a gente veio para cá, nossa base, o nosso público aumentou na ordem de 10 vezes, né? Foi um crescimento. Foi exatamente 10 vezes. De 2015 para cá, a gente explodiu, assim, o nosso público aumentou demais. Então, é outra relação. Tanto é que a primeira vez que a gente voltou ao Brasil, depois desse fenômeno, tem uma cena nossa no YouTube, no evento da BGS, né? Que eu falei, cara, parecia mesmo um show de rock. Assim, a gente não viu o fim da galera que estava lá para encontrar a gente e tudo mais. E foi um impacto para a gente, porque aqui em casa somos nós e a câmera, né? Na lente. Então a gente não tem muito esse sentimento. Então, para mim, não mudou muito. Eu continuo vivendo isso, né? A interação é toda digital, é toda virtual. E a forma como eu recebo as notícias é a mesma, pelo consumo da informação, da internet, né? Minha família está toda aí. Então, eu não consegui me desvencilhar muito, não. Você conseguiu? Você se sente canadense? Não, acho que a gente é parado pelas pessoas aqui na rua, porque tem brasileiros aqui, mas não no mesmo volume que acontece no Brasil. A gente... E não tem tanta diferença, acho que, de alguém que está no Brasil, porque mesmo as pessoas que têm um público no Brasil e moram no Brasil têm o maior engajamento com esse público digitalmente, online, digitalmente. A única diferença para a gente aqui é que a gente não pode participar com regularidade de grandes eventos, né, como as pessoas aí participam, nos quais eles encontram o público. Mas agora também... Mas agora, por conta a pandemia, meio que igualou todo mundo. Igualou todo mundo. Mas... Então, para a gente, parece que a gente está aí, de fato. Acho que não tem... Quando a gente conversa com outro youtuber que está no Brasil, coisa do tipo, falando de público e tal, das pessoas, não tem uma diferença tão grande nesse sentido, porque a relação é online. Tipo no Instagram, a galera comentando e coisa do tipo, comentários do YouTube, ver o que a galera está falando no Twitter e tal. Então, eu acho que nesse sentido, a gente... não tem uma diferença grande. A única diferença para a gente é na hora de sair da rua, na hora de sair na rua. Porque a gente é parado por brasileiros aqui de vez em quando, mas você sai separado uma vez e tal. No Brasil, a gente já estava num ponto que a gente não conseguia andar assim, sem separado. A gente, no Brasil, a gente fez umas bobagens, assim, depois que a gente já estava aqui um tempo, porque aí o nosso público cresceu demais, a gente tentou voltar para o Brasil e fazer a mesma coisa que a gente fazia quando estava no Brasil e alguém parava a gente de vez em quando. Tipo, aí no shopping. Foi no shopping e dava confusão e tal, aí a gente teve que... uma confusão boa, a gente gosta. A gente não está reclamando, mas assim, a gente não se adequa a essa realidade, definitivamente, porque aqui a vida é diferente. Agora, como é morar aqui, ter que, por exemplo, a gente mora numa região, é muito bom, mas você tem que lidar, por exemplo, com o risco de incêndio. Agora está tendo risco de incêndio na nossa região. Quando eu mudei para cá, foi super estranho, porque aqui você vive sob a possibilidade de ter uma tsunami, um terremoto que vai avassalar tudo. Então agora eu já acostumei, mas quando eu mudei, eu fiquei, como assim? Você tem que comprar kit de terremoto na farmácia e ter na sua casa. Então é essa atmosfera, né? Em compensação, a gente consegue sair a qualquer momento na rua, com qualquer equipamento que for, não há a menor preocupação com segurança. Isso, assim, o impacto disso na nossa saúde não dá para descrever. Isso eu percebi logo nas primeiras semanas morando aqui. Você desliga a chavinha do medo e esse estresse da segurança pública sai, e isso é muito positivo. E é isso, né? Não tem muita diferença do... não, mas e tem uns outros problemas que aqui contratar mão de obra é mais complicado, porque é bem mais caro. Então, você faria aqui muito mais coisa do que você faria no Brasil para gerenciar gestão da casa, se alguma coisa quebrou, você meio que arruma. No Brasil, você chama o técnico. Aí aqui é mais complicado fazer isso, então a diferença da vida aqui é que você gasta mais tempo aprendendo a fazer coisas. Ontem a gente teve problema que eu tinha que cortar uma grama aqui,
A gente não tem paisagista. Eu taquei a máquina em tudo, quebrei a máquina fazendo, beleza, a máquina de cortar quebrou. Vamos sair para procurar a peça para consertar. Aí tu vai na Mas tudo loja, vira não, vídeo, tudo vira aí conteúdo. mas essa é uma diferença da vida, acho que fora do Brasil, acho que em outros países a experiência é também dessa, que essa coisa de contratação de mão de obra não existe tanto, né? Se alguma Mas é coisa deu porque também problema, não você tem que se tem, virar. não tem mesmo, Não não tem tem. Não mesmo. é nem questão do custo da mão de obra. A gente está tentando pintar a casa. Tipo assim, 2 anos já que a gente não consegue a visita do pintor que a gente contratou. Então, mais uma vez, a estação vai passar, a gente não vai conseguir. Mas é por isso, é pela esquecez mesmo. Não, todas e as eles estão empresas vivendo de pintura, a gente passou por isso. E não é só um segmento, né? Só para muita coisa. contextualizar, não é só o custo. Por exemplo, restaurantes agora. Tem restaurante que está fechando porque você não tem pessoas dispostas a trabalhar no restaurante. Por conta da pandemia, o risco da saúde e tudo mais, as pessoas simplesmente não. O governo está fornecendo uma renda básica, eu não vou trabalhar ali. Então, você tem essas realidades, o que no Brasil seria impensável, né? Falta de mão de obra no Brasil a gente não tem. E são aspectos curiosos da vida aqui que destoam um pouco do Brasil, né? Eu estou ouvindo o relato de vocês aqui, muito admirado, porque, de fato, vocês são filhotes dessa globalização, assim, muito bem adaptados. Se vocês não estivessem, sei lá, no Canadá, poderiam estar em qualquer lugar, talvez na China não, daria muito trabalho, tem que usar VPN o tempo todo, mas vocês conseguem lidar muito bem com isso, com essa desterritorialização, com a digitalização das relações humanas. É muito legal acompanhar essa saga de vocês e foi ótimo conversar nessa hora e pouco já. Eu estou muito assim bem impressionado como vocês, além de super simpáticos, isso eu já sabia, mas muito bem preparados também. Foi muito legal conhecer melhor o casal Neon, Leonil, como vocês preferirem. Agora tem a pergunta clássica para vocês. Todo convidado responde. Pergunta final é a seguinte, e aí é um ping-pong. O programa se chama Eu Vi o Mundo. Vocês já viram um bocado de lugar por aí, já viajaram, moram fora. Qual é o lugar mais fascinante, que mais impressionou cada um de vocês? E o que vocês querem conhecer nessa vida ainda? Valendo! Fascinante. Olha, fascinante de positivo, eu acho que foi a Coreia do Sul. Foi um lugar muito impressionante para a gente, né? Sim, em termos de tecnologia, comida, a mistura daquela vibe tecnológica extremamente avançada, mas ao mesmo tempo você saía e ia comer uma comida de templo, né? Sem tempero, sem para acalmar o seu metabolismo. Essa mistura foi muito legal. E qual que é o outro? Onde eu gostaria de ver? O que eu gostaria de ver? A gente estava Exatamente. querendo muito, tem 2 anos que a gente está querendo muito ir para Islândia. Sim. E a gente não conseguiu, e eu tô nessa, toda vez que eu vejo foto, que a gente tenta ir para lá, eu fico, nossa, que lugar bonito, queria muito ir, queria muito conhecer e estar lá. Acho que são essas minhas experiências. Para mim, a resposta seria bem parecida, né? Eu acho que as experiências que a gente teve no leste asiático foram as mais interessantes, no sentido de ver a diferença entre países, assim, você pega a Coreia do Sul e o Japão, por exemplo. Você imagina que os 2 países estão igualmente afastados em termos culturais, de comportamento e tudo, da nossa realidade no Brasil, ou mesmo aqui na América do Norte. Só que não, tem uma distância muito grande. Tipo assim, a Coreia do Sul é um país muito próximo da gente em termos culturais, por incrível que pareça, até o humor dos caras é parecido, sabe? Do que o Japão, né? Do que o Japão, que tipo assim, o país é do lado e parece que você foi para outro planeta, sabe? Em termos de como as pessoas pensam, como a cabeça deles funciona. Isso para mim é o que me deixou mais impressionado, assim, de como você pode ir para esses lugares distantes do mundo que você assumia que eram equidistantes de você, e você vê que é um abismo em termos do choque cultural que você sente, né? Você pode ir na Coreia e se comportar igual brasileiro, fazendo as coisas meio erradas, assim, falando meio alto, coisa do tipo, e a galera lá tá de boa, você dificilmente vai arrumar um problema. E no Japão pode acontecer o que aconteceu com a gente, da gente chegar num café que o cara não atende que não é japonês e te mandar embora, sabe? Então é isso que me deixou, em termos, uma coisa que é bobo falar isso agora, mas eu
eu sabia que tinha diferenças entre culturas, mas não sabia que poderia ser numa mesma região geográfica você ter um abismo tão grande entre duas coisas. Então eu acho que esse para mim foi a coisa mais interessante que eu vi. E sobre o lugar que eu queria ir, eu vou colocar a Islândia também, mas eu sinceramente, se eu tivesse todo o tempo do mundo e todos os recursos, eu gastaria um tempo na Islândia e depois eu viajaria todas as terras altas escocesas. Essa é uma... A gente já foi lá 2 vezes, só que foi tipo assim, de alguns dias, não deu tempo de ver tudo. No inverno muito forte. A gente foi fora de temporada, que era mais barato. Então, eu não recomendo, não faz isso não. Não faz isso não. Porque, tipo assim, o preço cai para 1/10, mas tem um motivo para isso. Mas, assim, eu queria ter um tempo de... Porque, tipo assim, o lugar é sensacional em termos das vistas de beleza, e também da cultura também, da variedade das línguas que são faladas. Você meio que fala inglês, você meio que consegue se comunicar com todo mundo, mas não, sabe? E aí você aprender essas diferenças é legal também. Viajar é bom demais, né? Poderia passar horas falando aqui de viagem. Eu preciso registrar que eu adorei conversar com vocês. Muito obrigado por essa entrevista. De verdade, foi muito legal. A Escócia é incrível mesmo. Concordo com vocês. A gente amou estar aqui com vocês, viu? Gente, obrigado. Muito obrigada pelo convite mesmo. Muito obrigado. Revê-los e ainda mais nessa condição.